Pois é, como disse Pedro Lupion, o governo vai incluir as CPRs, as cédulas de produto rural, no total do Plano Safra. Assim, o valor dos recursos disponíveis aos produtores passa de 585 bilhões. São 475 bilhões das linhas tradicionais e 106 bilhões e meio das CPRs direcionadas. Para a gente entender melhor essa estratégia do governo, vamos conversar agora com o advogado tributarista Davi Andrade da Silva, que é sócio da Andrade Silva Advogados. Davi, mais uma vez, bom tê-lo aqui conosco, tudo bem? Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre um prazer, viu? Ótimo, todo nosso. Obrigado mais uma vez. Davi, então, como é que você avalia essa estratégia do governo de aumentar o valor do recurso, pelo menos, né, no que parece, com o uso das CPRs? Faz a gente entender. Sebastião, do jeito que veio a notícia hoje, que a gente está vendo, né? O governo meio que fatiou o Plano Safra, vai fatiar, quer dizer, a confirmação disso nós só vamos ter amanhã, de fato, mas as notícias dão conta de que 106 bi, mais ou menos, seria destinado às CPRs, né, às cédulas de produtor rural, e isso, portanto, se a gente decotar esse número do Plano Safra, nós teríamos, segundo as informações, também a confirmar tudo amanhã, um Plano Safra da ordem de 475 bi, que representaria um acréscimo de apenas 9% do Plano Safra do ano passado, né, que foi 26% maior do que seu antecessor. Então, nós teríamos um aumento muito pequeno, módico até, do Plano Safra em relação ao Plano Safra 23, 24, né? Aliás, 23, 24. Então, de fato, a inclusão dessa fonte de financiamento, CPRs, no Plano Safra, pode ser uma estratégia para o governo anunciar um Plano Safra maior, mas que, de fato, se a gente for olhar para as linhas destinadas à agroindústria e ao produtor rural, pequeno produtor rural, nós estaremos falando de um Plano Safra, estaremos falando de um Plano Safra de 475 bi, que representa só 9% de aumento, né? É um aumento, o Plano Safra recorde, mas se a gente contar o dado histórico, é um percentual de crescimento muito menor do que o último Plano Safra representou, né? E tem uma questão importante aí com o uso da CPR, mesmo a CPR já como estratégia, de como esse uso vai se dar, né? Faz a gente entender como é que é a CPR, como é que ela funciona, e uma vez ela incluída no Plano Safra, porque é uma linha, eu diria, diferenciada, de juro diferenciado, né? O importante é como ela vai ser usada, né, Davi? Exatamente, CPR, né? A CPR é a chamada cédula de produtor rural, produto rural, é um título de crédito, né, que foi criado lá nos anos 90, destinado ao financiamento do produtor rural, é um título que é emitido pelo produtor rural, basicamente, para contrair empréstimos e financiamentos para a sua atividade. É um título que é muito dinâmico, né, um título muito utilizado, é uma fonte importante de captação de recursos pelo produtor rural, né, através do mercado financeiro. O que a gente tem que ver efetivamente é quais são as fontes que vão financiar essa aquisição desses CPRs, né, ou financiamento da produção rural pelo CPR. Como virão, quais serão as taxas de juros, né, qual a origem dessas fontes de recursos, se o governo vai emitir LCAs ou as instituições privadas também, as linhas de crédito, as letras de crédito agropecuário, né, para financiar essa linha de crédito através do CPR. Inclusive, a notícia hoje é que o Conselho Monetário está reunido hoje, né, numa reunião extraordinária, exatamente para determinar essas regras do crédito rural para o Plano Safra. Então, tem muita coisa ainda para a gente analisar, sabe, Sebastião? As notícias ainda são muito dispersas, assim, não tem nada concreto. O que a gente vai ter de concreto mesmo é amanhã, com o anúncio do governo em termos de número, em termos da destinação de recursos para a linha da CPR, né? E, efetivamente, essa reunião do Conselho Monetário que vai ditar as regras em relação ao Plano Safra, né? Em relação às regras do crédito rural para o Plano Safra 24, 25. Um pouquinho mais, a CPR tem um juro menor, né? E também não é para todo mundo, não é?
Desculpe, não te ouvi, Sebastião. A CPR tem uma taxação menor, é um juro menor, e ela não é tão ampla assim, não é para todo mundo também, né? Ela pode parecer, com o valor colocado no plano, como um grande a mais, mas ela tem umas limitações também, né? Exatamente, são várias as limitações, a depender, inclusive, das regras que o Conselho Monetário Nacional determinar para essa linha. De fato, o governo pode anunciar 106, 107 bi, mas não seja esse, talvez, o valor que vai chegar efetivamente na mão do produtor rural através dessa linha de crédito. A gente vai ter que aguardar as regras do Conselho Monetário Nacional, que vão ser ditadas segundo as notícias hoje, né? Mas, de fato, um número pode passar só de um número, né, Sebastião? Já não tenho a convicção, a certeza de que efetivamente esse vai ser um número amplamente, que vai chegar efetivamente na ponta do produtor rural na forma da CPR, né? Agora, Davi, é legal, eu digo juridicamente, que o governo use dessa estratégia? Tem alguma questão que possa impedir, não? O governo, você fala? Pois é um negócio que é uma questão delicada, né? Porque é uma decisão de política governamental, né? Quer dizer, o governo vai fatiar o plano safra, entregando um pedaço desse plano safra para uma linha de crédito, é pelo menos muito discutível, sabe, Sebastião, sob o ponto de vista da política voltada para o agronegócio. Eu não acho que juridicamente exista alguma possibilidade de discussão, porque, volto a dizer, me parece ser um plano da alçada do governo federal. Quer dizer, está dentro ali, no meu modo de ver, numa primeira avaliação, claro, dentro da linha de possibilidade, de decisões do governo federal em termos de política voltada para o agronegócio. Agora, dentro desse ponto de vista da política, é altamente questionável, né? Porque o governo estaria anunciando um plano safra muito maior do que efetivamente ele pode ser, né? Se a gente expurga a CPR dessa conta, nós estamos falando de um plano safra de 475 bi, né? Quer dizer, como eu disse lá no começo, 9% só a mais do que o plano safra do ano passado, né? Marketing aí, né, Davi? Agora, pegando carona ainda no plano safra, o último, a gente viu uma reportagem ainda há pouco do recurso disponibilizados, 435 bilhões que foi, né? Foram usados 380. Tem mais essa questão também, e eu queria que você me dissesse o que acontece, por que o produtor não consegue efetivamente usar todo o recurso disponível. A questão do recurso é sempre um fator que chama muita atenção, quanto o governo vai liberar a mais, quanto vai liberar a mais, mas mais do que o valor anunciado, talvez seja a questão do acesso, né, Davi? Como é que você vê isso? Por que não se teve acesso a todo o recurso, o produtor não teve interesse ou teve dificuldade? Como é que você vê isso? Perfeito, Sebastião, perfeito seu comentário. E eu acho que já até falei aqui em outra ocasião. No meu modo de ver, Sebastião, é uma burocracia excessiva, né? O produtor até quer, mas na maioria dos casos ele não consegue atender o nível de exigência que essa burocracia, da ponta da política definida pelo governo federal até a entrega efetiva do recurso, né? Há um funil de burocracia gigantesco, uma miríade enorme de exigências, um monte de aprovações de órgãos diferentes. Então, às vezes, o pequeno produtor rural até quer acessar essa linha de crédito, mas não consegue, né? Estou falando do pequeno, mas o médio também e o grande, às vezes, não consegue acessar. Está aí o déficit, né, entre o que se anuncia do Plano Safra, né, e de linhas e o que efetivamente o produtor rural alcança, né? A diferença é grande. E, no meu modo de ver, por conta dessa excessiva burocracia, sabe, Sebastião? Tem uma burocracia muito intensa entre a política governamental que vem lá de Brasília e o efetivo exercício dessa política do agro na ponta. Esse dinheiro não chega e em função, sobretudo, no meu modo de ver, dessa burocracia excessiva. Para além do volume, é preciso gestão desse recurso, né? E também gestão para quem consegue, enfim, acessar para que isso seja bem aplicado. Mas o governo precisa trabalhar talvez mais com essa questão, né? Na gestão desse recurso, para além da liberação e até do juro, que é importantíssimo, sim, mas é como isso efetivamente chega lá no produtor, né? A gente não vê isso de fato, né?
Tem que facilitar esse acesso, né, Sebastião? Tem que facilitar, tem que desburocratizar, tem que simplificar, porque senão o dinheiro não chega, né? Nós vemos aí o cenário do pequeno produtor rural que às vezes não consegue, não tem nem internet direito para acessar um monte de formulários, certificados, exigências que se faz para a liberação de uma linha de crédito. Então, nessa burocracia, o recurso se perde, ele não é utilizado, não chega na ponta. Então, para além de anunciar linhas para o Plano Safra, o governo tem que pensar também na burocracia que impacta essa relação entre a política determinada e a efetivação dessa política na ponta. Tem que eliminar a burocracia em tudo, né? O governo brasileiro, o país, né? O Brasil, o Estado brasileiro é repleto de burocracia, né, Sebastião? Esse é só um conjunto, né? No caso aqui que nós estamos discutindo. É burocracia para todo lado. A gente vai falar muito mais sobre isso ainda essa semana, então imagine, né? Davi Andrade Silva, vai ter muito trabalho. Nós aqui, você aí também, você vai nos ajudar muito a entender um pouco mais isso também. Davi, muitíssimo obrigado mais uma vez por hoje. Volte sempre, meu cara. A casa é sua, muito obrigado, Sebastião. O prazer é sempre meu, a honra é minha. Um forte abraço a todos, viu? Boa noite.